Beleza, então vamos aqui novamente. Agora melhorou, ó. Isabelle falando que melhorou. Vamos chamar novamente a doutora Maísa. Que Deus nos ajude. Amém, Senhor. Obrigado. Sim, sorte que é sobre sexualidade, que daí o pessoal fica. Eu É, falo o que negócio fica sexualidade tenso. é aquele tema que geralmente tem o grupo ali dos amigos, né? E o grupo tá parado, ninguém participando. E aí, quando alguém fala alguma coisa sobre sexualidade, todo mundo aparece. Então, acho que é um tema que mantém as Exatamente. pessoas mais conectadas em todos os sentidos, né? Show. Isso aí. Hoje estamos aqui com um bom público à noite, a galera tá comparecendo. Aqui no Rio de Janeiro é feriadão amanhã, então a galera tá indo Ai, até que mais tarde delícia! também, a galera tá animada no clima do zumbi. E é isso. Coisa boa, coisa boa. Mas eu queria que Ai, você começasse se apresentando para a galera, dizendo do seu sim. trabalho também, o que que você faz lá na sua página, para a galera te conhecer bem. Sim, com todo prazer. Bom, gente, eu sou a Maísa, eu sou psiquiatra, enfim, eu sou do interior do Mato Grosso, na verdade, sou natural de lá. E hoje em dia eu moro em Presidente Prudente, São Paulo, onde eu atuo clinicamente. E busco, através do meu Instagram, levar um pouco de, não só de informação, mas também de desmitificação e desestigmatização com relação à psiquiatria, de uma forma geral, né, aos conhecimentos em saúde mental. Tenho pós-graduação em sexualidade também, então levo também esse tipo de conhecimento na minha página do Instagram. E busco também levar conteúdo de amadurecimento psíquico, de desenvolvimento da personalidade, que é uma coisa que eu acho que acaba acrescentando bastante. E a sexualidade entra muito no contexto de que é um tema, Felipe, que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto a sexualidade ela é inerente, intrínseca ao indivíduo desde as primeiras fases, né? Ali. Então é um tema que, enfim, todo mundo tem interesse mesmo, porque faz parte da nossa vida, quer a gente queira ou não, né? Exatamente. É um elemento fundamental, né, da nossa vida, assim, cotidiana. Ela faz parte da nossa relação interpessoal, é uma forma de se expressar e de se manifestar e que igualmente sofre influência de várias coisas assim à nossa volta, né? E quando aparece um transtorno de fato da sexualidade, aquilo não pode ser simplificado, né? Porque aquilo com certeza tem uma influência que é multifatorial e toda vez que a gente simplifica essa questão dentro do consultório, a gente acaba deixando de tratar, eu acredito assim, da maneira mais adequada, né? Acaba ficando Exatamente. uma coisa muito superficial, digamos assim. Exatamente. E há uma tendência, não só se a gente for pensar na formação médica, né, de uma forma geral, a resolver as coisas de uma forma muito pontual, né? Se eu tô com uma dor de Uhum, cabeça, eu tomo um analgésico e pronto, melhora. Se eu tô com uma pneumonia, eu tomo um antibiótico ali por 7 dias e pronto, resolvi a pneumonia. E com a sexualidade a gente não consegue trabalhar dessa forma. E, exatamente. infelizmente, o conhecimento que talvez chegue, que é mais difundido, que as pessoas talvez tenham mais acesso, não sei, ou que está mais enraizado, é que, enfim, e que chega a demanda mesmo, é de, pelo amor de Uhum, Deus, resolve o meu problema, porque eu não aguento mais. E, geralmente, quando buscam ajuda, né, enfim, para resolver questões relacionadas à sexualidade, é quando realmente, por exemplo, o casamento já está chegando ao fim, o relacionamento já está chegando ao fim, ou aquilo está trazendo um uhum. sofrimento muito significativo para a pessoa, para ela buscar ajuda, né? E principalmente de um psiquiatra, porque eu falo que geralmente as pessoas associam a sexualidade, principalmente eu não colocaria nem só a relação sexual em si, mas a genitália, né? A Uhum, genitália de uma forma mais objetiva mesmo. Então, pera lá, se eu estou com um problema, o homem, por exemplo, né? Eu sei que a maioria do seu uhum, público é feminino, mas só um exemplo. Se eu estou com um uhum, problema erétil, se eu estou com um problema na sexualidade, eu vou procurar o urologista para resolver o meu problema. Né? E a gente sabe que na uhum. mulher o negócio é muito mais complexo, não é bem assim que a gente resolve. Exatamente. E já que você puxou esse gatilho, eu queria justamente começar essa nossa conversa para abordar essa diferença que é muito marcante, né? Porque Sim. uma das coisas que incomoda muito as seguidoras quando elas me procuram, recebo vários casos em particular, ou sempre que eu abro a caixinha,
essa pergunta vem de maneira recorrente. Muitas mulheres se sentem muito culpadas porque elas percebem que os seus parceiros funcionam de certa forma, com um caminho assim, de excitação muito fácil, muito rápido, muito imediato, e que elas não conseguem chegar lá com essa mesma facilidade, né? E quando, na verdade, talvez uma simples informação em relação a essa diferença assim, brutal entre homem e mulher, talvez já conseguisse confortar o coração de muitas mulheres, né? E muitas vezes isso não é de fato um problema, mas uma diferença Com certeza. natural entre os sexos. E como é que funciona basicamente essa diferença do homem e da mulher nesse sentido? Exato. Bom, eu vou começar então primeiro explicando um pouquinho sobre a diferença, né? Basicamente porque eu acho que se a gente for detalhar o ciclo de resposta sexual do homem e o ciclo de resposta sexual da mulher, a gente vai ficar uma live inteira só falando do ciclo de cada um, né? Então, só para a gente entender, e eu gosto de fazer um comparativo para ficar mais fácil, é como se a sexualidade do homem, de uma forma simplista, que fique bem claro, porque, enfim, depois eu vou entrar também nesse contexto, porque há um certo estigma, um certo mito de que os homens funcionam muito bem, os homens estão sempre prontos, e não é bem assim também. Mas, de uma forma geral, é claro, o ciclo de resposta sexual do homem ele é muito mais simples do que uma mulher. Eu brinco, o ciclo de resposta sexual do homem, ele vem desejo, excitação, né, a permanência ali, o tempo de latência da excitação, orgasmo e resolução. Se a gente for ver a imagem, é como se fosse uma ondinha e pronto. O ciclo de resposta sexual da mulher, não vou entrar em detalhes, mas é como se fosse um furacão. Eu brinco, é como se fosse um furacão. É muito mais complexo. Então, é como se o ciclo de resposta sexual do homem envolvesse um interruptor, né, em que você aperta ali o botãozinho e a coisa se resolve de uma forma mais simples, por favor, entre 1000 aspas, porque também tem vários homens com disfunções eréteis e que às vezes lutam anos para resolver isso, e ejaculação precoce, enfim, inúmeras outras disfunções. Mas, de uma forma geral, é como se fosse um interruptor. E o ciclo de resposta sexual da mulher é como se fossem vários botõezinhos que você tem que apertar e ir apertando um por um para que tudo flua bem, né? Então, aí vem a dificuldade das pessoas entenderem, e eu acredito, assim, na minha cabeça, eu acredito que nunca vai existir, por exemplo, um Viagra feminino, porque como que vai existir um remedinho que aperte todos esses botõezinhos, entende? Então, por isso que é importante uma visão mais ampla do todo que envolve a sexualidade da mulher, a sexualidade do homem também, mas hoje falando um pouco mais sobre a sexualidade da mulher. Com certeza. E olha para você ver como é engraçado que nessas 2 últimas semanas o que eu tenho comentado, né, o que motivou, na verdade, a gente começar essas lives todas, é que a maioria das mulheres que me procuram acham e me perguntam se realmente vale a pena começar testosterona. Porque existe esse mito de que a testosterona é o hormônio dessa agitação sexual da mulher, digamos assim, né? Como se o homem tivesse essa disposição sexual o tempo todo porque ele tem mais testosterona, e se a mulher fizesse uso dessa testosterona, ela se empoderasse desse mesmo vigor. Quando, na verdade, a comparação que eu usei na semana passada foi exatamente essa, de que esse ciclo de excitação do homem é como se fosse um interruptor, e o interruptor pudesse ser comparado à testosterona, e o ciclo sexual da mulher fosse o painel de comando de um avião com vários botões. Muito bom, e você aqui hoje, sem saber, então, acabou batendo, e assim, de 2 profissionais que abordam de maneiras em campos diferentes, mas da mesma maneira, né? O mesmo objetivo, né? E o quanto é importante que a gente fale essa mesma língua e acabe de uma vez com o mito de que aquele cremezinho de testosterona é a saída para todos os seus problemas. Essa semana mesmo eu recebi no consultório uma paciente que recebeu esse tratamento de outro médico desse uso de testosterona, e no começo ela estava achando maravilhoso. Não sei se por um efeito placebo, né, ou de fato por algum efeito que a testosterona possa ter feito temporariamente, mas depois ela começou a experimentar todos os efeitos colaterais reais do uso de testosterona na mulher a longo prazo.
E aí ela mesma parou e ela chegou no meu consultório assustadíssima, com todo o seu corpo totalmente desregulado, o seu metabolismo desregulado e com um distúrbio de ansiedade extremamente importante, que ela falou claramente, eu não sei se essa testosterona estava me atrapalhando a perceber isso, ou se depois que eu parei essa testosterona, a coisa desceu ali e eu senti realmente que a minha vida começou a desregular. Porque mexer com hormônios não é mexer só com função reprodutiva. Mexer com hormônios é mexer com todo um equilíbrio, né, ali do funcionamento do organismo, que tem uma repercussão no comportamento, nas emoções, no pensamento também, muito mais forte do que se imagina, né? Exato, e se a coisa já não estava muito bem antes, né, com todas essas alterações, não só do ponto de vista físico mesmo, né, sistêmico, mas essas alterações psíquicas que também às vezes acontecem pelo uso do testosterona, lá do gelzinho, uma coisa que não vinha bem realmente pode desgringolar e aí a sexualidade realmente vai por água abaixo, não vai resolver nada. Exatamente. Só que a gente vive, né, Felipe, em uma sociedade cada vez mais lidando com pacientes e com pessoas cada vez mais imediatistas, né, que acabam, Sim. por vezes, deixando para procurar ali o profissional no último momento, quando o casamento já está indo por água abaixo e eu preciso de uma solução para ontem, então me vê esse gelzinho aí, doutor. Porque senão o meu casamento vai por água abaixo. Né? E é mais fácil a gente terceirizar isso, colocar, não, eu prefiro aqui que você me passe um gelzinho do que eu ter que olhar para mim mesma e ver o que em mim não está legal, o que em mim não está tão bom assim, o que na minha vida eu preciso mudar, o que na minha personalidade eu preciso desenvolver para que eu possa me inserir na relação sexual, e não só na relação sexual, mas me inserir na minha vida sexual, que não é só sexo, de uma forma satisfatória para mim, para o meu parceiro ou parceira, enfim. É mais difícil, é mais Sim. amplo. Então, tem até uma live que eu fiz, que eu chamo, eu não lembro se eu publiquei, mas que é o elefante da sexualidade. E não o sexo dos elefantes, dos mamonas assassinos. Mas que eu falo justamente disso, que a sexualidade ela envolve uma gama de fatores, não só para as mulheres, mas para os homens também. E que é impossível a gente arrumar um gelzinho, um remedinho, uma pílulazinha que haja e que consiga apertar aí todos esses botõezinhos da sexualidade e resolver o problema de uma forma imediatista. Então, acaba que sim, leva tempo, precisa de um comprometimento da paciente, né? Precisa de um envolvimento, de uma formação de vínculo e dessa disposição de olhar para si mesma, reconhecer que tem um monte de coisa aqui que eu preciso melhorar, que eu vou precisar olhar, que eu vou precisar cutucar, talvez, para depois cicatrizar. E isso leva tempo, isso envolve um esforço, um comprometimento que hoje em dia as pessoas não se dispõem a ter. Né? Elas querem um gelzinho, elas querem assistir uma live e em uma live resolver essa questão, entendeu? E não Exatamente. é assim. Infelizmente não é. Bom seria se fosse, ou sei lá. Com certeza. E veja bem que essa paciente que eu estou usando como exemplo, a queixa dela da falta de libido, da diminuição da libido, eu sinto que eu não consigo, na verdade, ter um orgasmo porque eu não consigo me entregar. E assim, testosterona não tem nada a ver com isso, né? Então, exatamente. Isso é uma prova viva do quanto a gente tenta simplificar uma coisa que é extremamente complexa, né? Mas, justamente sabendo dessa diferença, né, Maísa, entre como funciona o homem e a mulher nesse aspecto da sexualidade, o que a gente pode fazer, o que a gente pode tentar trabalhar para melhorar essa interação entre o casal, para que a gente consiga melhorar essa vida sexual do casal de alguma forma? Bom, primeira coisa, entender que não será uma solução imediatista, né? O tratamento das disfunções sexuais, por exemplo, você citou a anorgasmia, envolve terapia sexual. Terapia sexual leva tempo. Você vai precisar ter um olhar, e não é uma terapia que leva tempo, por exemplo, igual uma terapia processual, por exemplo, você vai fazer ali uma terapia psicanalítica em que você vai ficar 3 anos
para ver um resultado. Não, geralmente em torno de 20 sessões, o casal consegue ter uma boa resposta. Então, ter isso na cabeça, terapia sexual é fundamental para o processo. E dentro da terapia sexual, só para o pessoal entender melhor como funciona isso, será direcionado um olhar, por exemplo, para a pessoa dentro desse casal que apresenta essa disfunção mais proeminente, vamos supor no caso que você citou, o caso de uma anorgasmia. Então, essa mulher ela será olhada de uma forma mais detalhada e a psique dela será destrinchada, né? A gente faz toda a coleta de uma anamnese sexual para entender desde quando começa e quando você vai ver lá para trás, já na fase de educação sexual, aquelas primeiras ideias que se formam da sexualidade, enfim, desde a infância ou nas primeiras relações sexuais, tudo isso acaba influenciando no hoje. Então, não adianta só a gente olhar para um agora, para uma foto, né? E tratar essa foto com um comprimidinho ou um gelzinho. A gente vai precisar olhar para todo o filme e ir desatando esses nozinhos que foram formando todo esse embolo e que gerou sintomas e que gera sofrimento, né? Por exemplo, como a anorgasmia que traz. Muitas mulheres chegam angustiadas, né? Doutor, eu não consigo ter orgasmo e isso me angustia, eu fico ali tensa, né? Meu marido fica tranquilo, vira pro lado e dorme resolvido e eu fico angustiada. E isso tem que ser olhado com carinho, com cuidado e com tempo. É preciso um olhar pro casal. Então, não só para essa mulher, sempre há um momento da terapia em que a gente chama o parceiro ou a parceira também para participar, para que ele possa estar inserido neste processo ou inserida neste processo junto com a paciente, né? Existem algumas técnicas psicoterápicas, não só por meio entre mil aspas, por meio da conversa, mas técnicas um pouco mais direcionadas, né, para sintomas, enfim, para terapia de foco sensitivo, enfim, várias técnicas que a gente pode utilizar para poder reconectar esse casal, né, e permitir que haja uma vida sexual satisfatória, né. A gente sempre tem que buscar também, acho que frisar, acho que isso é importante, Felipe, que... Nossa, agora eu fiquei na minha cabeça que eu talvez te chamei do nome errado. Se eu me chamei, me Não, desculpa. você falou Felipe o tempo todo. Falei? Então tá, desculpa, a cabeça já tá dando nota. Super trabalhando demais aqui. Mas uma coisa que eu acho importante da gente frisar é que o casal precisa estar envolvido. Porque muitas vezes chega a mulher, né, por exemplo, no seu consultório de ginecologia obstetrícia buscando ajuda e o homem, se vira, o problema é seu... E é importante a gente poder ir trabalhando essa questão do diálogo entre o casal, o quanto a comunicação conjugal, né? Falar sobre sexo de uma forma saudável, de uma forma tranquila, o quanto isso pode beneficiar o casal, né? Porque chega um ponto, quando a pessoa não tem esse preparo para o diálogo, em que a mulher chega, pelo amor de Deus, por exemplo... geralmente com mulher anorgásmica tem uma tendência já a ter uma personalidade um pouco mais controladora, essa dificuldade de entrega. E geralmente, quando a mulher se coloca, geralmente você já vê um discurso um pouco mais controlador. Pelo amor de Deus, eu quero ter orgasmo, dá um jeito aí. Né? E faltam... Exato. E aí a conversa sobre o sexo acaba ficando pesado e isso pesa ainda cada vez mais a relação e acaba virando um círculo vicioso. Então, trabalhar até com o paciente recursos de como estabelecer esse diálogo. Como fazer uma comunicação saudável entre o casal, de conversar sobre sexo, né? De uma forma que fique leve e que possa ajudar os dois a restabelecer essa conexão que acaba que une tanto o casal, né? Um casal com uma vida sexual, com uma vida sexual afetada, não vai perder só um orgasminho, né? Não vai perder só uma troca de fluidos, vai perder afeto, vai perder amor. A gente está falando de coisas muito maiores do que simplesmente um orgasmo, um prazer momentâneo, uma troca de fluidos, né? A gente está falando de vida conjugal. Vida conjugal, Felipe, vai além de um simples entre aspas, porque não é simples, né? Antes fosse. Vai além de um simples orgasmo. A gente está lidando com duas pessoas diferentes, convivendo em momentos diferentes, evoluindo em tempos diferentes, talvez até hoje em dia com sentidos de vida diferentes, e muitas vezes cada um olhando muito para si e pouco
para o próximo, né? Pro outro ali, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa aqui que está comigo que não está tão satisfeita assim. Com certeza. Inclusive, a gente vê muito, né, a influência da história que o paciente, eu acabo convivendo mais com as mulheres, obviamente, mas é curioso como a gente vê o quanto a história dos relacionamentos prévios, da vivência daquela mulher, muitas vezes na adolescência, interfere na maneira como ela enxerga, né, o seu corpo, a sua sexualidade atualmente, né? Muitas vezes essas mulheres acabam sendo vítimas de um relacionamento violento, um relacionamento traumático, ou descobriram a sua sexualidade, às vezes, de uma forma muito desenfreada na adolescência, tanto os homens quanto as mulheres, porque é muito comum, né, os homens trazerem essa carga negativa dessa indústria pornográfica para dentro do relacionamento, que traz essa visão totalmente distorcida do que é uma relação sexual saudável, né, da posição que a mulher assume dentro dessa vida a dois, né, e transfere uma série de expectativas que são totalmente nocivas para a mulher, né? Eu recebi na caixinha essa semana uma pergunta de que um marido que gosta que a mulher seja uma atriz. Ela usou exatamente essa palavra, de que gosta que a mulher haja como uma atriz durante o sexo, e quanto ela se sentia ofendida de tentar representar alguém que não era ela, né? O quanto isso pode ser traumático para alguém, né? Mas são questões que são E muito da nossa delicadas, sociedade, né? são as pessoas tentando muito mais parecer algo do que ser de fato, do que ser verdadeiramente, né? Do que estar verdadeiramente ali presente, independente de caras e bocas, sei lá, gemidos. Não, eu tô aqui, e vou me entregar e aconteça o que acontecer, seja como for, independente de se estar parecido ali com a pessoa da tela que ele idealizou, e aí entra muito no mundo das ideias, né? E não na realidade, como ela é de fato. E aí foge, não tem como. Com certeza. E, assim, eu vejo também que muitas, como a gente estava até comentando agora inicialmente, muitas seguidoras que vêm falar comigo resumem muito essa questão da vida sexual, restringem isso muito à vida na cama, né? Quando a gente sabe que a questão da sexualidade vai muito além disso e sofre interferência de muitos outros fatores que são muito mais cotidianos do que a gente imagina, né? Estão muito mais ali no nosso dia a dia do que naquele momento específico de uma relação sexual, do ato sexual em si. E aí eu te pergunto assim, o quanto a vivência desse dia a dia do casal pode interferir de alguma forma e como pode interferir na vida sexual do casal? Sim, então assim, essa questão da vida sexual e da sexualidade como, enfim, a cama e só a cama, né? E para as mulheres é uma grande questão, porque geralmente se a gente for comparar os dois ciclos, o homem às vezes passa o dia inteiro sem conversar com a mulher, sem enfim, ser agradável naquela relação, e a mulher vice-versa, né? Não estou só culpabilizando o homem, não, porque hoje em dia as mulheres também estão muito desconectadas e pouco entregues à relação. E aí, quando chega à noite, geralmente, né, brasileiro, apesar do pico de testosterona do homem ser de manhã, a maioria dos brasileiros, meus cachorros estão Até o cachorro está querendo participar. Pera lá, brother, pelo amor de Deus. Então, apesar se a gente for pensar, né, chega à noite, tudo tem que se resolver. Então, durante o dia, brigando com o outro, durante o dia, uma discórdia tremenda, e chega à noite, tudo tem que correr muito bem. Sendo que a gente sabe que para ter uma vida sexual saudável, a relação em si tem que estar bem, né? O casal tem que estar conectado em outras coisas, por exemplo, em planejamentos, né? Os dois estarem ali com o mesmo sentido de vida, com o mesmo foco de vida. Pera lá, desculpa, só um pouquinho, deixa eu pôr ordem. Sem problema, entendemos. O cara tá querendo participar ali também. Pelo amor de Deus. Pronto, gente, desculpa. Nada. É que senão ia prejudicar o áudio. Então, o casal tem que estar sintonizado, porque até se houver essa sintonização, né, essa sintonia, Felipe, o que acontece?
Por exemplo, vamos supor que vocês estão vivendo em uma fase ali realmente de mais dificuldade, que estão focados, por exemplo, não, agora a gente vai focar sei lá, comprar uma casa. E aí os dois focam e, sei lá, os dois estão trabalhando loucamente nisso. E a energia está voltada para isso. E aí acaba faltando energia, vamos supor, para a relação sexual. Se o casal estiver em sintonia, isso será compreensível para os dois lados e não haverá sofrimento, que é o que caracteriza, né, as disfunções sexuais. Mas o que acontece é que hoje cada um está com sentido na vida, pessoas que olham só para o próprio planejamento, para o próprio objetivo, que às vezes estão ali com um outro, sei lá, por carência afetiva, né, e não por valores mais nobres, por planos maiores, né, sem um sentido maior para aquela relação. E aí acaba que o sexo fica com um peso gigantesco. Ok, o sexo é importante, o sexo tem o seu peso na relação. Mas todos os outros fatores vão também trazendo felicidade e união para o casal. E quando você vê que há uma disfunção sexual, eu falo assim, a disfunção sexual ela é a pontinha de um iceberg. Quando você vai ver, a relação como um todo do casal já vem desgastada há muito tempo. E isso só reflete na relação sexual. É muito comum a gente ver isso no consultório. E aí vem todo um trabalho de olhar para a relação como um todo e ir cuidando disso, porque senão você não vai conseguir resolver o problema na cama se você não resolver toda a questão do dia a dia, né? Da relação como um todo mesmo. A gente vê como essa comunicação muito fragmentada, né? Ela é capaz de prejudicar a vida sexual do casal de uma forma muito objetiva, assim, que alguém comentou aqui enquanto a gente estava conversando, acho que foi uma seguidora chamada Jéssica, colocou aqui, eu odeio quando meu marido só me procura porque está interessado em transar, né? O quanto isso acontece de outras formas também, o quanto a relação sexual é utilizada como como já falei aqui em algumas lives, às vezes, o casal quer utilizar a relação sexual como uma borracha para os problemas, quando na verdade se existe um problema, ele vai se refletir também naquele momento da relação sexual, que aquilo nada mais é do que uma maneira de se comunicar, de se entregar, de demonstrar afeto, de demonstrar carinho, e as pessoas querem usar aquilo como uma maneira de apagar os problemas, né? E que se na comunicação, se uma conversa simples sobre um problema não consegue haver uma harmonia, uma sintonia, não adianta tentar partir para uma coisa muito mais íntima e muito mais sagrada, digamos assim, né, nesse ponto de vista, porque mexe com a espiritualidade, mexe com um monte de coisas. E não adianta querer partir para esse outro degrau se aqueles primeiros ali já começaram errado o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, e a coisa vai... então vamos ver se na cama a gente se resolve. Então, isso acaba trazendo mais um problema que você falou, é a ponta de um iceberg que muitas vezes as pessoas atentam demais para isso, mas não param para pensar que os casais não almoçam juntos, às vezes porque estão trabalhando, obviamente, mas chegam em casa, não jantam, não fazem um programa juntos, não reservam tempo da sua semana para viver a dois, mas acham que a relação sexual é uma coisa à parte que dá para resolver isso sem pensar em todo o resto, né? E é claro que a gente entende que, enfim, toda essa dinâmica também muda muito pelo perfil de mulheres, né, que a gente tem hoje. Por exemplo, eu trabalho pra caramba, a maioria das mulheres hoje trabalha também. E acaba que o tempo junto realmente diminui. Ok, mas não é só essa questão, não é só o almoçar junto. É aquele tempo que existe para se estar com o outro, a cabeça não tá ali. Então tá ali com o outro, mas na verdade tá ali no celular, respondendo WhatsApp, vendo stories, vendo, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, mas não está ali na relação, contemplando o outro e, enfim, aproveitando aquela conexão. Não tem mais olho no olho, né? As pessoas não olham no olho de seus parceiros e aí querem que chegue a noite, apague a luz e pronto, tudo se resolva. E não é assim, não é um passe de mágica. Quando você está com o outro, você tem que estar com o outro. Você tem que estar ali presente, tem que estar com a cabeça ali. E as pessoas estão ali, e principalmente as mulheres, né? Eu lembro muito de um slide
que eu acho maravilhoso da minha pós, que é a mulher como ela quer ser, né? E aí era uma mulher toda bem resolvida, a Mulher Maravilha, com vários balõezinhos, ela lá fazendo academia, super com o corpo dos sonhos, trabalhando lá com sua maletinha no seu computador, ganhando rios de dinheiro, a mãe perfeita, a cozinheira maravilhosa, dando conta de tudo, a casa limpa, tudo em ordem. E aí, essa expectativa e a realidade era uma mulher toda estabanada, tentando dar conta de tudo, e na verdade com a cabeça, sem estar com a cabeça totalmente presente em nada. E como essa mulher que não consegue estar totalmente presente nas pequenas coisas que faz no dia a dia, vai conseguir estar com a cabeça presente na hora do sexo. Então eu passei o dia inteiro com a cabeça longe, né? No trabalho eu estava pensando que horas eu vou sair. Quando eu estava assistindo TV, na verdade, eu estava pensando na batata que está cozinhando. Como que na hora do sexo eu vou estar com a cabeça totalmente ali? Não vai, você vai estar pensando nos boletos que tem que pagar, no que falta para comprar na compra de mercado. Então, essa falta de presença, não é só o tempo a dois, é a qualidade desse tempo e a qualidade da presença de fato, né? Da presença real, da presença verdadeira, que é difícil, é um treinamento, eu falo que é um treinamento. Você quer, enfim, sei lá, ter uma barriga de tanquinho, você vai ter que ir na academia todos os dias, malhar, fazer uma dieta para conseguir a barriga de tanquinho. Você quer ter presença na hora do sexo? Então você busca estar presente na hora do seu trabalho, você busca estar presente na hora que você está cozinhando, você busca estar presente na hora que você está lavando a louça, busca estar presente na hora que você está fazendo carinho ali no seu parceiro ou na sua parceira, porque daí você vai treinando a barriga de tanquinho, que seria estar presente também na hora do sexo. Então eu falo que é uma construção. Uma comparação legal para fazer, né, que muitas vezes é um sinal de que alguma coisa está indo errada também ali naquela comunicação do casal, é quando chega, por exemplo, um momento, né, datas comemorativas em que o casal quer se presentear, por exemplo, e que quando você está ali e quer dar um presente que vai realmente fazer a diferença na vida da pessoa, que você se dedique a um tempo de procurar algo que não necessariamente seja o melhor ou o mais caro, né? Mas que seja aquilo que vai de fato deixar uma boa impressão e mostrar o quanto você parou o seu tempo para pensar naquilo que vai agradar o outro, né? Então, da mesma forma, se você quer presentear a sua parceira, o seu parceiro com prazer, que você se dedique a encontrar a melhor forma de agradar a ele. Isso depende de uma comunicação muito efetiva, né? Isso depende de uma entrega muito grande e de você mudar a sua postura, o seu comportamento como um todo. Não é pensar que você vai, de fato, ligar um botão ali naquele momento e a coisa vai fluir e, enfim, né? A coisa realmente é muito mais complexa. O buraco é mais Mas a embaixo. gente... muito. E a gente estava falando assim de todas essas questões do dia a dia, né? Que são questões cotidianas que a gente dificilmente para pensar como pessoa e como médico na hora de abordar também o paciente. Mas existe também alguns problemas psiquiátricos de fato que precisam ser atentados durante o dia a dia. Acho que ninguém melhor do que você para nos dizer, né? Alguns sinais de alerta que podem ter de que alguma doença psiquiátrica está por trás, na verdade, afetando também a sexualidade, né? A diminuição da libido, por exemplo. E existem alguns sinais de alerta que a gente tem que estar atento na nossa vida, no dia a dia, para pensar, opa, existe alguma coisa mais errada aí por trás disso e que a gente talvez tenha que abordar de uma outra maneira, talvez um tratamento medicamentoso para uma outra questão que está se refletindo também na vida sexual e que precisa ser abordada de uma maneira mais ampla, né? A que essas pessoas precisam ficar atentas na hora de pensar se existe algo mais grave que está se refletindo também na minha sexualidade? Certo. Eu vou falar sobre o que é mais comum primeiro, que é a, entre aspas, ansiedade patológica, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Super comum e acaba que as pessoas não têm essa atenção de procurar ajuda, viu? Diferente da depressão, né, que geralmente o paciente ainda se vê lá embaixo e busca ajuda. O transtorno de ansiedade generalizada, se a gente for pensar do ponto de vista psicopatológico, é aquela pessoa que é
tem uma ansiedade além da conta, não uma ansiedade que te empurra, que te ajuda, mas uma ansiedade que acaba te limitando em alguns aspectos, uma preocupação excessiva com tudo, então pequenos probleminhas acabam virando grandes ameaças, grandes preocupações. Geralmente pessoas que são muito perfeccionistas, que cobram muito de si mesmas ou muito dos outros, que têm dificuldade de relaxar, às vezes está ali numa situação que poderia estar tranquilo, relaxado, entregue, e está com a cabeça pensando, nossa, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que comprar tal coisa, eu não fiz tal coisa hoje, eu deveria ter dito isso, eu deveria ter feito aquilo, se eu tivesse feito tal coisa, nossa, mas como ele está querendo sexo hoje, sendo que ele me chamou de feia na hora do almoço, sabe? Esse tipo de preocupação excessiva com pequenas coisinhas, né? Por exemplo, a grama que não está tão verde assim, e poxa, nossa, não chamei o jardineiro, sei lá. Esse tipo de pequena preocupação que é tão comum hoje em dia, que as pessoas acham que é normal. Na verdade, acham que o normal estranho é quem não tem ansiedade, né? Nossa, aquele lá não está preocupado, como assim? O normal é você se preocupar demais com tudo o tempo inteiro. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, eu acredito que seja o mais comum e o que as pessoas menos buscam ajuda, né? E eu digo que o transtorno de ansiedade generalizada, ele anda muito ali do ladinho da depressão. Uma pessoa que se cobra muito, uma pessoa... É claro que a gente tem que buscar dar o nosso melhor, mas dentro do que é possível e com a cabeça na nossa realidade, né? Não com a cabeça ali em pensamentos distorcidos da realidade. O que eu digo é que o transtorno de ansiedade, ele anda muito ao lado da depressão. Uma pessoa que acaba com expectativas irreais de si mesmo ou da vida, acaba se frustrando com mais facilidade, né? Acaba entrando em processos depressivos, em episódios depressivos também com mais facilidade. Que é quando eles procuram ajuda. Antes disso, não procuram. Então, quando daí entra em processo de depressão, em um episódio depressivo mesmo, por exemplo, com tristeza, aquela tristeza que vem acompanhando, desânimo, perda de energia, anedonia, que é aquela perda de prazer diante da vida, ou coisas que antes eu gostava de fazer e que hoje eu não gosto mais. Por exemplo, nossa, eu adorava churrasquear com os meus amigos, sei lá. E hoje em dia eu nem vejo tanta graça. Então, aquele desânimo, aquela perda de tesão, não só na relação, mas a perda de tesão na vida como um todo, né? Aquele paciente que está realmente com perda de libido em tudo, né? Em tudo na vida. Tudo tá meio xoxo, né? E aí você vê que, na verdade, o paciente está deprimido. O paciente está deprimido e não está tratando. Então, primeiro, isso é uma coisa que eu sempre busco muito na minha consulta e que é muito comum. Então, às vezes, o indivíduo chega com uma queixa de sexualidade, só que eu sempre busco fazer uma história bastante completa, eu não vou ficar focando só na sexualidade, então preciso investigar se tem alguma outra coisa ali. E aí eu vou pesquisar, então às vezes tem um transtorno de ansiedade também não tratado, e se você não trata isso primeiro, você não consegue fluir com a terapia sexual, você não consegue fluir com o tratamento da disfunção sexual. Então a gente trata primeiro o transtorno de ansiedade generalizada, a gente trata primeiro o transtorno depressivo, o transtorno bipolar não compensado, sei lá, enfim, a gente trata para depois começar a mexer na sexualidade. Então, às vezes, o paciente ele não tem nem pragmatismo para poder captar as informações necessárias ou contribuir de uma forma positiva para o processo de terapia sexual. O que você falou agora é muito interessante. Ansiedade e depressão é o mais comum. Com certeza. O que você falou é muito interessante, porque é muito difícil eu receber uma paciente em que a queixa principal seja os problemas com a sexualidade, em que eu não termino encaminhando essa paciente também para o psiquiatra. Porque é nítido como existe muitas vezes esse pano de fundo, né? A impressão que eu tenho muitas vezes é de que quando a paciente chega no consultório com essa queixa, é como se aquela queixa em relação à vida sexual fosse, na verdade, a ponta de um novelo. Assim, quando você puxa aquilo ali, vem uma coisa que vai se desdobrando, às vezes, muitas vezes objetivamente existe ali um vaginismo, uma vulvodínia, né? Alguma coisa assim, uma dor na relação de fato que é o fator de comprometimento da função sexual e que muitas vezes está relacionado a fatores psicológicos também, mas muitas vezes existe, né, esse outro grande compartimento aí de questões que é esse distúrbio psiquiátrico que está por trás muitas vezes. E quase que invariavelmente eu converso sempre com os pacientes que essa abordagem não vai ser só por um profissional.
Elas chegam muitas vezes pelo ginecologista ali para mim, mas elas vão ser encaminhadas para o psiquiatra quase que invariavelmente. Na verdade, sempre, né? Ir para alguém que possa fazer ali alguma terapia sexual com o casal de uma maneira mais contundente. E que possa passar um remédio que não piore ainda mais a função sexual. Que não piore ainda mais a libido. Esse era o segundo outro ponto muito importante dentro desse tópico que eu queria abordar, né? Esse sinal de alerta, primeiro, é fundamental e essa live é muito preciosa nesse sentido, de dar essa consciência para o casal, porque muitas vezes o parceiro não tem essa consciência de que a coisa é muito mais profunda e muitas vezes o parceiro ainda acaba piorando a relação porque transmite para a pessoa ainda mais essa culpa, né? Mais esse peso de falar você não me procura mais, você não quer e não consegue entender que existe um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo ali por trás e que o transtorno de ansiedade, como você falou, acaba sendo mais perigoso, porque a depressão, ela às vezes reconhece bem, né, aquela tristeza fora do comum, mas a ansiedade, para ela, às vezes, é só a rotina pesada. Então, eu tenho que estar assim mesmo, porque a minha vida é muito corrida e eu sou ansioso mesmo, é assim. Né? E isso afeta tanto quanto outros transtornos psiquiátricos, né? E o outro ponto é esse, que muitas vezes ficar atento de que o sinal de alerta é quando a coisa está prejudicando o seu dia a dia. A ansiedade faz parte de quem está esperando alguma coisa. Agora, essa ansiedade não pode te paralisar, não pode interferir na sua vida diária, ela está sendo uma doença nesse momento. Há pouco tempo conversei com os seguidores sobre a síndrome pré-menstrual, e o grande gatilho é esse, o fator principal para o diagnóstico é que tem que ser uma variação de humor ou de aquele sintoma de estar no limite, aquelas variações emocionais mais proeminentes, mas que tem que te atrapalhar de alguma forma para que não seja aquela coisa corriqueira do dia a dia que você consegue administrar. E o terceiro ponto muito importante é esse, né? O tratamento tem que ser um tratamento muito direcionado quando você trata ansiedade e depressão, para que não seja aquela medicação que ainda vai ter como efeito colateral a queda da libido ainda mais, né? E existem medicações que são muito específicas para esses casos. Sim, sim. E que trate a patologia de fato, né, Felipe? Porque, assim, se a gente... E o que é mais difundido, que as pessoas mais conhecem mesmo, que sai mais na mídia, sei lá, nem sei mais porque nem assisto mais TV, mas o que mais as pessoas conhecem e têm acesso é a depressão. Mas as pessoas não têm a noção, por exemplo, de que existem vários tipos de depressão. A gente tem a depressão bipolar, que tem um tratamento completamente diferente da depressão unipolar. Se você passa um antidepressivo para essa pessoa, você pode piorar completamente o quadro dela e ela pode ficar muito mais ansiosa, muito mais elétrica, acelerada, enfim. Então, o tratamento assertivo, sabe? De acordo com cada diagnóstico, de acordo com a avaliação daquele indivíduo como um todo, com cada particularidade. Eu falo para escolher um remédio, eu avalio tantas coisinhas assim, para eu escolher aquele, não, esse remédio eu considero melhor para essa pessoa. A gente ainda olha, sempre pergunta na primeira consulta como que tá a vida sexual. Porque às vezes o paciente já chega com essa queixa, é muito comum, às vezes o paciente já chega com a queixa de redução de libido. E aí começa um tratamento e fala, não, foi o remédio que você me passou, e na verdade antes já estava. Então sempre é importante a gente questionar isso também, mas se não trata a patologia, você não consegue resolver a disfunção sexual, não tem jeito. Com certeza. E eu tenho visto muito também que uma queixa recorrente aqui na página é que as mulheres falam muito sobre que o grande vilão dos relacionamentos acaba sendo a rotina, né? O desgaste do relacionamento com o tempo. Eu conversava na live anterior sobre alguns estudos que mostram que, de fato, as mulheres que têm relacionamentos longos têm uma tendência maior a apresentar disfunções da função sexual, né? E eu até falei com eles sobre um estudo que mostra que, ao longo do tempo, entrevistando casais, entrevistando o homem e a mulher, como que o peso das relações sexuais para o homem e para a mulher vai se tornando diferente ao longo do tempo, né? Esse comportamento, essa visão sobre a importância da relação sexual em si, diante de todas as outras formas de manifestação de carinho, acaba sendo diferente para o homem e para a mulher. E aí, qual a sua visão sobre isso, assim, sobre a importância de administrar esse tempo e saber olhar para o amadurecimento do relacionamento de uma forma saudável?
Exatamente. Então, o que a gente vê, e que é muito comum o discurso no consultório, né? Mas antes, no início da relação, não era assim. É óbvio que não era assim. Vocês tinham vidas completamente diferentes, vocês eram pessoas diferentes, né? Então não adianta ter essa expectativa de que a vida sexual, depois de um tempo de relacionamento, depois de um tempo de vida conjugal ali, dos desgastes do dia a dia, das dificuldades, que vai ser exatamente igual como era no início. Né? A sexualidade do casal terá que ser reconstruída. E aí entra um papel realmente do terapeuta sexual, enfim, do profissional que estiver acompanhando, de ajudar esse casal a reconstruir essa sexualidade. Eu gosto muito de um exemplo de um casal que eu atendi, na época ainda trabalhava no SUS, e era um senhor que tinha tido um AVE, e tinha ficado com uma hemiparesia, não lembro lá de qual lado, e que tinha ficado também com uma disfunção erétil após isso. Enfim, é óbvio que a vida sexual desse casal seria afetada. Não dá pra gente querer que esse homem que teve um AVC e que tá hemiparético tenha uma vida sexual igual ele tinha ali no início da relação. Mas ele pode ter uma vida sexual mesmo com disfunção erétil. Esse casal pode se sentir muito conectado mesmo que o pinto não levante, né? E as pessoas não têm essa concepção. E o casal não tinha, de fato, tipo, não tinha mais carinho, eles não davam mais as mãos, não olhavam nos olhos um do outro. A mulher tinha virado uma mãe daquele senhor e ele uma criança dentro da relação. Não tinha mais aquela relação de homem e mulher, aquela relação conjugal que propicia conexão. Certo? Então não adianta, é a mesma coisa da gente querer comparar, e eu tô dando esse exemplo um pouco mais caricatural, um pouco mais grave, mas para a gente entender a mesma coisa. Não dá para eu comparar, né, a minha vida sexual no início de uma relação com a minha vida sexual depois de um AVC. Não dá para eu comparar a minha vida sexual no início de uma relação com a minha vida sexual dali 10 anos. Essa vida sexual e essa sexualidade, a relação sexual como um todo terá que ser reconstruída de uma forma que continue saudável para os dois. Por exemplo, no exemplo que eu dei, eles podem continuar olhando nos olhos um do outro, eles podem continuar se acariciando, eles podem continuar tendo uma relação não só de parceria, mas de afeto, de fato, né? Uma relação de cumplicidade, e não só essa relação mãe e filho. Ok, é legal cuidar, mas dá para resgatar ainda um pouco daquela redução, daquela sedução, dá para resgatar ainda um pouco daquele prazer que se tem na relação sexual, mas para isso é necessário essa concepção. E é difícil, porque às vezes o casal ele tem aquela noção de sexualidade. Não, para mim era isso, poxa, meu script sexual antes era maravilhoso, né? O negócio era em todos os cômodos, de ponta cabeça e de todos os jeitos possíveis, e eu quero essa vida sexual. Meu filho, você vai chegar cansado do trabalho, você acha que você vai ter pique, né? Depois de estar com um filho ali para criar, para dar de mamar, você acha que vai ter pique para viver essa mesma sexualidade e esse mesmo script sexual, né? Se você fica com essa expectativa, que mais uma vez é uma expectativa e uma ideia de sexualidade que foge à realidade, né? E aí entra a questão que você falou da pornografia e tudo isso que foge muito da realidade. Essa noção de sexualidade que foge da realidade é frustração na certa. Então, ok, tô junto há 20 anos, a vida sexual tá uma merda, mas dá para melhorar. Dá para melhorar, dá para reconstruir de uma forma diferente. Não vai ser igual, talvez lá no início da relação, mas dá para ser muito bom também, dá para ser prazeroso também. É só um processo de reconstrução e é só você baixar suas expectativas aí. Não que isso signifique ser menos prazeroso. Não, e até porque a gente não está falando só de prazer, a gente está falando de afeto, de conexão, de intimidade, de cumplicidade, de tudo isso que a sexualidade traz para um casal. E que acaba que se você perde isso, porque sei lá, porque o pênis não levanta mais após um AVC, se você perde isso, você perde a relação conjugal como um todo. E o relacionamento como um todo vai ficar horrível, vai ficar horrível. Então é importante que a gente tenha esse olhar de moldar a vida sexual de acordo com cada momento que o casal está vivendo. Com certeza. E aí entram, né, outras questões que a gente acaba extrapolando, porque
muitas vezes dentro da vida do casal, já começa a entrar ali um cenário familiar muito mais complexo, a administração da casa no início do relacionamento, né? As preocupações se resumem muitas vezes à preocupação do casal, né? Com o tempo, as preocupações profissionais vão aumentar, as responsabilidades profissionais tendem a aumentar, porque essas pessoas vão crescendo na carreira, os filhos vão aparecendo, a questão já não é mais a preocupação só com uma dupla, mas com toda a questão dos filhos, as frustrações dos filhos se transmitem para as nossas frustrações, as necessidades dos filhos viram as nossas necessidades, e tudo isso vai ter que ser administrado dentro de um novo contexto. O filho dentro de casa restringe os ambientes em que antigamente você ficava mais à vontade, agora já não fica mais. Por favor, né? Vamos então, poupar as vamos crianças manter aí, né? abusos sexuais, senão você vai comprometer a sexualidade do teu filho. Exatamente, Então, a gente tem que arrumar maneiras de dentro disso se reinventar, né? Muitas vezes o corpo que você tinha quando o relacionamento começou já não é mais o mesmo, e a gente não pode menosprezar, acho que isso é uma coisa muito interessante da gente falar, o poder da autoestima, né? E de saber o poder que a beleza tem na conquista, né? A gente, hoje em dia, tem uma sociedade, às vezes, tão imatura para tratar de certos assuntos em que a gente não pode falar de beleza, a gente não pode falar de cuidar do corpo, porque já acham que a gente está praticando gordofobia e não sei o quê, como se a gente não pudesse, não devesse se importar com essa questão também de usar a sua aparência como uma linguagem, de transmitir para o outro, no sentido de que eu estou me cuidando, eu estou bonito, eu estou bonita, assim, para você também, para te despertar interesse, para te provocar de alguma forma, né? Para mostrar que eu tenho interesse também, né? E a gente não, acho que não pode menosprezar isso, e isso é uma das coisas que afeta muito esses casais em relacionamentos longos, né? Sim, Aquela sim. velha história que um monte de gente fala, depois que eu casei, eu engordei 20 quilos. E aí você reclama que a sua vida sexual não é mais o mesmo, mas, minha filha, pelo amor de Deus, né? Você não vai achar que também o interesse de um para o outro, os dois engordaram cada um 20 quilos, vai ser difícil até de encostar uma coisa na outra ali com uma barriga enorme. Então, você não pode menosprezar essa Exatamente. Se tem importância, né, artifícios desse para a gente autocuidado. buscar e ficar melhor, vamos buscar e ficar melhor um pouquinho. Eu acho assim, é importante que a gente tenha, ok, os olhos na realidade, né? Ok, eu me aceito, eu não sou uma Gisele Bündchen, né? E aí a pessoa fala, imagina, beleza não importa, o que importa é essa beleza interior. Meu filho, se fosse sua beleza interior, primeiro, se eu não tivesse passado um pozinho na cara, ia ter umas 20 pessoas só aqui, porque ia estar todo mundo assustado com as minhas olheiras. Então, assim, a gente tem que buscar artifícios para melhorar um cadinho, né? Entender, ok, eu não sou a Gisele Bündchen, mas eu posso melhorar um pouquinho dentro daquilo que eu sou. Né? A beleza importa sim. E aí chega a mulher, eu não entendo por quê, o meu marido não tem mais tesão em mim, né? Não tem mais, enfim, não tem mais nada lá em casa. E aí chega fim de semana, quando você tá em casa, você bota aquela blusa de vereador de 20 anos furada, o shortinho lá de, sei lá, com outro furo ali também, e acha que pronto, tá tudo bem, tem que ser. E aí pensa, né? E a pessoa pensa, não, mas antes era tão espontâneo. Né? Só que não, se você for pensar até antes, até no início de uma relação sexual, sei lá, quando você ia sair, você se arrumava, você aprontava, tinha toda uma preparação para aquilo, e seu cérebro já estava lá, opa, hoje vai rolar alguma coisa. E aí, depois de 20 anos, você acha que a coisa não, tem que ser super espontâneo, tem que estar ali de qualquer jeito, com a camiseta do vereador, e tem que estar tudo muito bem, e eu tenho que me sentir muito bem assim, eu vou olhar para aquela pessoa lá com a blusa de vereador e falar, nossa, estou me sentindo linda, sedutora, e não é assim, não é essa a realidade, né? Tem aquele documentário lá do Why Beauty Matters, e faz todo sentido, porque se a gente pode utilizar desses artifícios, se sim, são artifícios que aumentam um pouco a sedução, inclusive a sua autoestima, por que não recorrer a eles? Por que não passar aqui um corretivozinho para que o pessoal não saia correndo da live? Então, vamos recorrer a isso. Com certeza. E assim, a gente não pode menosprezar isso e saber que isso se reflete em várias outras coisas, né, do nosso dia a dia. Estar bem consigo mesmo, né, é fundamental. Você precisa se amar e precisa trazer isso para fora e mostrar para as pessoas essa aparência boa. É um cuidado, é uma forma de cuidado. Isso não é ceder a uma pressão da sociedade, não é ceder a um padrão de beleza, é ceder a um padrão de autocuidado, de estar bem resolvido, né? E não
não minar a sua autoconfiança de alguma forma, né? Então, Sim, esse é um ponto que muitas vezes é negligenciado, as pessoas têm medo de falar desse ponto também. isso, e cada Né? vez Não mais, adianta, né? Cada com vez certeza, mais não é adianta essa entrar tendência nesse meio de do, ele aceite-se tem que me amar do exatamente jeito como que eu você sou. é. Exato, Exata. exato. Aceite-se exatamente como você é. E tá lindo, assim, tá maravilhoso, assim. Poxa, se você pode melhorar um pouquinho, tanto por dentro quanto por fora, busca isso, né? Que não Com seja excessivo. certeza. Não tô falando de pessoas, pelo amor de Deus, que tem, por exemplo, um transtorno bulímico, uma anorexia, um transtorno dismórfico corporal. Exatamente. Tô falando das pessoas reais, não tô falando das exceções, certo? Mas que a gente Esse é o possa ter outro esse olhar. extremo, né? Exato, exato. Com certeza. Mas eu agradeço muito, acho que a gente está chegando no fim, estou tentando administrar aqui o tempo, mas eu não sei com aquele problema que a gente teve da conexão até quando vai Exato, essa eu também live. tô um pouco preocupada porque Mas já acho tá que dando uma hora, né? a gente está chegando acho que ao final e acho que foi Sim, sensacional. Acho que ficam aqui essas mensagens de foi ótimo. tanta coisa que precisa ser pensada na hora do sexo que não é só doença em si, né? Só disfunção orgânica em si e que Sim. isso não pode ser menosprezado, né? Então, eu agradeço muito aí a sua participação Ah, eu que para agradeço, engrandecer imagina. imensamente com esse conteúdo, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada pela participação. Obrigada, enfim, a atenção de todos aí. E, enfim, estamos aí para outras. Se precisar, estamos aí. É só a Com gente certeza. ir combinando. Tá bom? Vou te Muito falar, vou obrigada te pelo chamar mais convite. vezes, com certeza. Obrigada, obrigada. Eu estarei à disposição. E eu me coloco aqui também à disposição, tá? Muito Obrigada, obrigado mesmo. Felipe. Boa noite para você. E a live Eu vai que ficar agradeço. 24 horas aqui também, Ai, tá? Para ótimo, quem quiser ótimo. acessar, Você tá vai bom? salvar, só perguntando, você vai salvar depois em algum lugar, só Vou, para vou avisar o salvar. pessoal? Vou salvar também. Beleza. Tá, joia. Vou Beleza? avisar o pessoal lá do meu Instagram também, o pessoal que perde para vir acessar aqui no seu. Isso. Então tá, Valeu, joia. Maísa. Um beijão para você. Um Boa noite beijo, um aí. grande abraço, tudo de bom para você, uma boa noite. Tchau, 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 tchau. gente. Galera, muito obrigado mais uma vez por todos vocês que participaram, que nos abrilhantaram com essas participações. Tinha um nego doido aqui, né, bem fissurado, que estava colocando os comentários aqui, bem animados, né? Começou a falar de sexo, o cara ficou super oriçado, uma participação super especial. Mas vocês também, mulheres maravilhosas que participaram, comentando aqui e trazendo seus depoimentos e mostrando que esse discurso, essa conversa que eu estava tendo aqui com a Maíra é de um mundo real, né? Que é possível para todas vocês. E vocês que nos acompanharam aqui até o final, continuem, tá? Nos seguindo e não saiam daqui hoje, quando eu encerrar essa live, não saiam da página, porque tem mais coisa boa vindo por aí hoje à noite. Se você acha que acabou, como eu te disse, não acabou, não, tá?